E aí, meus amigos, mais um episódio, que alegria. E eu digo para você que hoje vai ser sensacional, viu? Vamos falar sobre saúde, alta performance, inteligência emocional, história de vida. Você já se prepare para acompanhar durante uma hora um episódio muito inspirador, que vai com certeza ser um divisor de águas aí para você, para o seu ano, para as decisões, para as mudanças importantes. Eu sempre trago pessoas aqui que eu conheço, que eu valido e que também são, para vocês, inspiração. E hoje não foi diferente, trago aqui uma pessoa que faz parte da minha jornada. Você que acompanha desde o primeiro episódio do podcast já deve ter comparado a minha mudança física. Eu ainda estou num processo, mas já tem uma mudança muito grande. Até te recomendo agora descer aqui no canal e procurar o primeiro episódio. Assista e compare o Agilimar que você vê no primeiro vídeo com o Agilimar de agora. Eu estou falando do médico do esporte, Dr. Carlos Magno, meu amigo pessoal e o meu médico que está aqui comigo aqui hoje. Já esteve em outros eventos nossos como parceiro oficial e ele vem compartilhar nesse podcast muita coisa especial para vocês. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, Gilmar. É um prazer, uma honra estar aqui com você, compartilhando um pouquinho da nossa jornada, provavelmente também compartilhando um pouco do meu conhecimento para que não só você, não só os nossos pacientes, né, mas o pessoal que está assistindo, com certeza tem gente de longe aí Sim, acompanhando esses episódios que são fantásticos e espero contribuir um pouco hoje aí. muito bom. Você já até aceita o nosso convite, já foi uma alegria. Sei que você é bem ocupado sua agenda, bem concorrido, tem ajudado muitas pessoas, já é uma referência no Cariri, região, vários outros lugares. Ele é o médico das estrelas, viu? O menos famoso que ele atende sou eu. E com Já ia dizer que certeza você era o mais famoso. Ana vai compartilhar e vai te ajudar, você também aí. Vamos começar entendendo o trabalho que um médico do esporte faz para quem chegou, assim como eu, a conhecer há pouco tempo. Eu tenho menos de um ano que conheço de fato o trabalho e Sim. já estou desfrutando disso, mas eu sei que tem muita gente que não conhece, né, como é de fato a atuação, como ajudar as pessoas, qual é o trabalho. O médico do esporte é uma especialidade ainda muito pouco conhecida no Brasil, né? Mas como o próprio nome já sugere, é um médico que ajuda na iniciação e no segmento de pessoas que praticam atividade física. Sim, Eu costumo brincar que é o clínico geral de quem quer ter performance e longevidade. Dentro da medicina esportiva, a gente consegue trabalhar desde a iniciação de uma criança na atividade física esportiva, legal. buscando saúde e com a medicina preventiva, desde pacientes idosos. Sim, Assim como também a gente consegue trabalhar com atletas amadores e atletas profissionais, como por exemplo o médico de um clube, de um uhum, Flamengo da sim, vida, etc. E dentro da medicina esportiva tem vários nichos de atuação, onde eu acabei sendo fisgado pela parte de performance, mais voltada mais para longevidade, certo. onde eu atuo mais focado em menopausa, Uhum, andropausa, que é a queda da testosterona no homem, problemas de testosterona em homens jovens também, e também a questão da obesidade e do emagrecimento também. sim. No seu caso, especificamente, é uma das grandes atuações também que eu tenho no consultório, que é com foco em melhora da composição corporal e hipertrofia. Grandes casos como o seu, eu tenho médica, eu tenho o Mani Vaqueiro, tem você, que tem tido resultados excelentes. Porque muito se engana quem pensa que só o gordinho, só quem está acima do peso, tem problema com a autoimagem. Sim. Então, muitas vezes, a questão de ser muito magro deteriora a autoconfiança de forma, Sim, às vezes, muito mais imponente, muito mais impactante do que quem tem acima do peso. sim, Então, é uma especialidade muito abrangente e a gente consegue guiar. Tudo vai de acordo com a expectativa do sim. paciente, alinhando a expectativa, indo atrás do que a medicina de evidência, de Uhum. excelência consegue oferecer. A gente tem conseguido aí traçar grandes estratégias, grandes tratamentos e conseguindo mudar a vida de muitas pessoas, assim como a gente tem conseguido aí na sua, Muito creio eu. bom. É um trabalho em parceria com outros médicos e também profissionais. A gente poderia citar assim, pelo que eu já acompanho, né? Um personal trainer faz parte também desse acompanhamento, um nutricionista. Quais seriam? Qual seria assim o time para uma pessoa que quer de fato um resultado nessa mudança física, né, e de forma segura? Quantas pessoas? Quais Sim. especialistas? Hoje
trabalhando por base, o objetivo principal das pessoas tem sido o quê? Qualidade de vida. Uhum. Então, quando se fala de qualidade de vida, está diretamente ligado à medicina esportiva. Sim. Porque sem atividade física e sem Sim. um esporte inserido na nossa rotina, é praticamente impossível a gente conseguir essa Verdade. qualidade de vida, essa sensação plena de bem-estar. Então, quando a gente consegue detectar distúrbios na parte médica, associar uma estratégia de nutrição terapêutica com o nutricionista e um programa especializado, individualizado de atividade física, com exercícios físicos direcionados para o objetivo do paciente, no seu hipertrofia, para José pode ser velocidade na Uhum. corrida, enfim. Tem gente que quer ficar muito forte, tem gente que quer ficar só com um shape estético e ir Sim. para a praia, tem gente que quer só perder a barriga. Então, o trio base, o tripé realmente do meu trabalho multidisciplinar é o médico, no caso eu, o nutricionista e o personal. Sim. Com esse tripé, a gente consegue grandiosas mudanças na vida do nosso paciente. Mas aí a gente sempre também trabalha em conjunto com referência e contra-referência com outros profissionais. Por Sim. exemplo, pacientes que são acompanhados pelo cardiologista. A gente Uhum. cansa de ver que a medicina tradicional ela não consegue curar as pessoas. A gente conhece dentro da nossa família mesmo pessoas que tomam remédio para pressão há 10, 15, 20 anos. Pessoas diabéticas que tratam diabetes há 10, 15, 20 anos, Sim. sem nenhuma perspectiva de cura. Até porque é uma doença, são doenças que são crônicas, não tem Uhum. cura realmente, assim como a obesidade. Mas tem controle. E não depende 100%, por exemplo, de ingestão de medicamentos. Só que quando a gente tem um cardiologista, um psiquiatra, falando de saúde mental, que saiu um estudo há um tempo atrás provando que a atividade física ela tem o mesmo efeito, ela não perde em nada para o efeito medicamentoso. Então Sim. tem pacientes que a gente consegue melhorar a saúde mental só de introduzir uma mudança de estilo de vida nesse paciente. Sim. Então quando a gente pensa nesse acompanhamento multidisciplinar, também vale para pacientes que são acompanhados por outros tipos de doença que querem tentar alcançar essa remissão. Então, quando a gente fica só dependente de remédio, fica muito complicado. Então, a gente acaba também tendo esse link com outras especialidades, Sim. porque o cardiologista ele vai cuidar da escolha farmacológica, do esquema terapêutico, mas quando ele manda para a gente vai nas causas. A gente muda o metabolismo, melhora, repõe vitaminas, ajusta hormônios, e aí a saúde ela começa a brotar de Sim. dentro para fora do paciente. Perfeito. Tem dois motivos principais pelos quais eu lhe convidei para o podcast, né? O primeiro é que eu defendo aqui que alta performance e sucesso vem de forma integral. A gente não vai promover sucesso em uma área da vida apenas, né? Tem que ser uma vida de sucesso. Então, cuidar de todas as áreas da vida e a saúde física é onde inicia tudo, Sim. né? Nas mentorias, no acompanhamento individual, nós fazemos uma avaliação do estado atual do empresário, da pessoa que me procura, e nessa avaliação é preenchido um mapa olhando para as diversas áreas. E quando chega na saúde física, a gente bate um papo muito especial de trazer a clareza do quanto cuidar da saúde, ter bem-estar, ter alta performance no dia, nas rotinas, vai Sim. trazer resultados em todas as áreas da vida. Esse é o primeiro objetivo de trazer você aqui. E o segundo é que eu defendo que ninguém cresce ou tem resultados sem um acompanhamento profissional, sem um mentor para a área que você procura, né? Seja um personal, um médico, um psicólogo, um treinador comportamental, Sim. né? E aí, a gente aqui no podcast sempre traz pessoas que conseguem compartilhar o impacto que o acompanhamento, que a constância promove para diversas áreas. Hoje, especificamente, para a saúde, que vai para várias outras áreas, Sim. né? Hoje pela manhã eu estava com um grupo de empresários online e eu defendi inclusive isso, que enquanto eles, porque alguns não caiu a ficha ainda lá, enquanto eles não colocarem na rotina deles o tempo para cuidar da saúde física, eles não vão conseguir ter energia para inspirar o time deles. Sim. Porque o cara fica irritado, o humor fica oscilante, e aí vem esquecimento. Eu lembro quando uma das coisas que a gente conversou na minha primeira consulta, né? Que foi um sinal de que talvez eu estaria com a texto baixa, era o esquecimento já. Memória, e aí, cognição. a memória e tal.
E aí, o cansaço, você não trabalhou tanto e está Aquela fadiga uma persistente, fadiga. dificuldade de recuperação. Sim. E aí, como é que Muita eu. gente associa só a queda da testosterona só ao Sim, baixo libido, à parte sexual. sim, Mas a testosterona é o eixo central de um bom funcionamento do nosso corpo, falando do homem. sim. E aí, como é que eu consigo ter energia para ativar as pessoas, para inspirar, para despertar a ação? Porque o empresário e o líder, o principal papel deles é despertar a ação nas pessoas. Como Isso. é que eu despertar a ação em você se nem eu estou em ação? E pelo exemplo, né? Tem que arrastar pelo exemplo. Se Sim, você não faz, por qualquer motivo que seja, não vai sim, gerar esse impacto nas sim. pessoas. Então, nessas histórias que você acompanha, né, durante todo esse tempo, essa relação do, da mudança física, da mudança de rotina com os resultados dessas pessoas, os resultados da carreira, da Sem dúvidas. empresa, o que é que você consegue também apresentar assim para a gente de informações? Sem dúvidas. A gente até já bateu um papo Sim, no consultório, em off, sobre o quanto isso impacta em todas as áreas da vida do nosso paciente. sim. Isso eu observo no dia a dia. Eu tenho visto essas 2, 3 últimas semanas, pacientes que estão em tratamento, principalmente para emagrecimento, o quanto que o tratamento em 21 dias não impactou só na balança, Uhum. a autoconfiança, projetos saindo da gaveta, Massa. pessoas que são, por exemplo, proprietários de loja de fabricação de máquinas de fitness e têm um sonho de ser a garota propaganda do negócio e não são porque não tem uma saúde que seja exemplo, não Sim, conecta. Então, como é que você, Agelimar, ia falar de alta performance sim. tão bem quanto você fala hoje se a sua Verdade. imagem não conseguia passar aquilo? Verdade. Então, como é que um empresário de sucesso com uma empresa gigantesca vai passar uma imagem de confiança se ele não consegue cuidar nem de si mesmo? Porque a imagem dele é que passa isso, que ele não cuida nem dele mesmo. Sim. Às vezes tem uma empresa de sucesso, mas um casamento desmoronado, uma saúde que não vale nada, que está toda problemática. Então tá errado. Tá. Não adianta. Eu costumo dizer que é melhor a gente ser mediano e constante do que ser bom em alguma coisa e É, horrível em outras. é sim. Então, isso tem sido de grandioso valor para mim, como pessoa também, vivenciar o que os tratamentos que a gente consegue oferecer para os nossos pacientes têm proporcionado. Muita gente pensa que o emagrecimento, a hipertrofia, muda só o físico. Uhum. O físico é o que as pessoas enxergam. Mas, durante esse processo, a disciplina que é criada, Sim. as visões que são criadas, a atitude, a energia de viver e de colocar em De prática os fato. sonhos é que realmente tem um grandioso valor. Sim. E você é um antes e depois do tratamento. Então, se você tem realmente já uma alta performance em qualquer área de sua vida e quer melhorar, ou quer ter uma melhor performance em outra área que você ainda não tem, Sim. cara, invista na sua saúde. Sem saúde, a gente não consegue Sim. colocar em prática nenhum plano. Inclusive, eu já vinha há 4 anos treinando quase que todos os dias, né? Eu era de meio-dia, 1 hora. Acontecia de não conseguir ir todo dia porque minhas viagens. Aí eu Sim, mudei primeiro o treino para 5, 6 da manhã, e aí eu não quebro isso. Vou antes de viajar, eu já treino todos os dias. prioridade. Onde eu estiver, vou só para Perfeito. academia, pego o Isso. treino com o meu personal e vou. Essa foi a primeira mudança, que foi a constância nos treinos. Mas eu percebia que estava travado, que eu O precisava resultado. de. Um platô, né, que a gente chama. Isso, do intervenção, que aí teria que ser esse olhar clínico mesmo, entender como é que estavam as minhas questões hormonais, né? O meu metabolismo, A vitamina D, a as vitaminas, o B12. quanto faz falta, a gente não está cuidando disso, Isso. também para disposição, né? E aí foi quando veio esse outro momento do ano passado para cá. Você falou sobre que não somente a pessoa que está acima do peso, mas quem também está abaixo, né, como isso impacta na autoestima, porque tanto quem está acima como abaixo, desde sempre você vai sofrer críticas, né, o olhar das pessoas, as piadinhas, e você mesmo, você vai comprar roupa, Sim. é um sofrimento, eu não É. consegui encontrar, né? Muita gente, justamente essa dicotomia que não existe. O magro, ele sofre tanto quanto o gordo, o Sim. obeso. A roupa não pode ser escolhida muitas vezes. É a que fica melhorzinha. E eu vou dizer Então, uma coisa,
E a gente sofre, e eu acho que até sofre não tanto se a gente não consegue ter uma percepção no espelho do quão magro a gente é. Isso. A gente só tem essa percepção quando Depois que. muda. Pronto. Meu Deus. Exato. É Se o que você tem tivesse, hoje, era né? desesperador. É o que eu tenho hoje. Eu não sei quem também está acima do peso se passa pela mesma coisa. Passa, você acabou de dizer coisas que meus pacientes falam. Doutor, eu não sabia que eu era tão Meu gordo. Deus, Até que eu comecei a emagrecer. Meu Jesus. eu fui rolar meu Instagram pra ver lá atrás. Você deu risada, com certeza. Eu Não, dou eu risada demais. fiquei Eu fico agoniado. impressionado. É sério? Né? E assim, Desse vendo jeito. vídeos meus e meu Deus, eu não tinha essa percepção. Eu sabia que eu era magro porque eu pesava 47 quilos, eu tô com 60, né? Então é uma mudança muito grande. Muito Primeiro bom. veio para 50, aí veio 55 e agora 60 e alguma coisa, né? Mas De grão olhando em grão, né? A gente de tá grão em enchendo grão, aí. tá. Vamos buscar mais. Mas olhando para trás, eu digo, meu Deus, que mudança grande. As pessoas também ficam, né, espantadas e o quanto isso tem sido bom, Sim, né, para mim, profissionalmente, principalmente o olhar que eu tenho hoje para mim, de sim. estar tão feliz comigo, né? De fazer um ensaio fotográfico para um trabalho, para uma campanha. E aí eu falei assim, cara, que legal. É essa imagem que eu queria passar, né? Autoconfiança, Autoconfiança, imponência. sim. Aí vem vai mudando outras coisas. Você muda até a forma de se vestir, né? As escolhas das roupas, A enfim. postura é outra. Sim. A postura, eu posso falar aqui abertamente porque a gente tem intimidade Sim. para isso. Mas você tinha uma postura encolhida. Encolhida. Você já era magrinho e você tinha uma postura encolhida. Sumia ali, né? Entendeu? Então, Verdade. o microfone era maior do que tudo aqui, o microfonezinho aqui. Então, hoje em dia a gente tem uma voz imponente, Sim. a gente tem um cara imponente, um Massa. cara que tem uma rotina de alta performance. De fato. E vale a pena falar que performance não está ligado somente à alta performance. Sim. Performance é um método de avaliação. Sim. Tem gente que tem baixa performance Sim. e tem gente que tem alta performance. Como resultado, Exato. resultado pode ser, né, positivo, negativo, pode ser bom, pode ser Tem ruim. gente que tem alta performance no trabalho e tem péssima performance na saúde. Agora, essa alta performance no trabalho, que não está ligada à alta performance nas outras áreas, ela vai ser momentânea. Daqui a pouco ela vai despencar. Isso. Porque eu já tive fases assim, quando eu não trabalhava com o que eu trabalho hoje, tive 14 anos como CLT, e foi um tempo de alta performance só no trabalho, e foi terrível, porque chegou uma fase que não dava mais para manter, não sustentava mais, não tinha mais energia, e aí o estresse, a rotina vai vencendo você, daqui a pouco você não é mais, não consegue não compensar alcança, mais. né? Eu não treinava, eu não me alimentava corretamente, tinha dias que eu nem almoçava, para você ter ideia, e 2 da tarde, 3 horas, eu ia fazer um lanche, um salgado e um refrigerante. Meu Imagina Deus. como era isso. Não tomava café da manhã, esse era o Agilimar, né? E aí, buscando crescimento. Não sei que crescimento era Como, esse. né? Como esse crescimento. Então chegou uma fase que eu tava ali totalmente vencido fisicamente. É igual aquelas crianças que estão no Sim. videogame, aperta 30 botões para ver se Sim. dá um especial. E não vai. Sem E eu estratégia, tinha não 20 e vai. poucos anos, né? Nessa fase aí, 20, quase 30. Eu vou fazer agora em junho 40. E eu acho que eu tenho mais energia e saúde do que essa época. Com certeza. Porque eu estou cuidando de verdade de Com mim. certeza. E uma das coisas que eu sempre falo, porque é muito importante o mental. O Sim. jogo mental é muito forte quando a gente fala de mudança de estilo de vida, de saúde. Sim. Porque a maioria das pessoas estão vivendo aquele contexto há muitos anos. E se veem desesperançosas porque não encontram Sim. um caminho. Sim. Simplesmente ou porque não ouviu falar que existe caminho, ou porque realmente já tentou e não conseguiu. E chegam já frustradas. Sim. Só que tudo muda a partir do momento que você tem realmente estratégia. Você sabe muito bem disso, você Sim. vive isso todos os dias. Tudo na nossa vida tem que ser intencional, estratégico. Sim. A gente tem que fazer, falar, pensar com uma intenção. Perfeito. Quando a gente faz isso, seja na nutrição, seja no exercício físico, seja com relação a qualquer coisa, a gente vai conseguir, pouco a pouco, conquistar os resultados. Sim. E metas realísticas. Sim. É outro ponto que a gente sempre bate lá no nosso consultório. A gente não almejava esses 13, 15 quilos de uma hora para outra. A gente está vivenciando um processo de 1 ano. Então é passo a passo.
para criar um método de Sim. esforço e recompensa. Porque nessas Entendeu? metas que não são realistas, que não são alcançáveis, é que vem vários problemas aí das pessoas buscar métodos, caminhos, Facilidades. os atalhos, e aí compromete a própria vida, né? Exato. Quantos exemplos a gente não tem todo ano, Sim, né? De sem pessoas tão dúvidas. jovens e morrendo Sim, porque foi buscar um caminho muito fácil, né? Não buscou viver o processo, sim, né? Quer dormir e acordar com o corpo que queria. E de fato isso não vai funcionar. Né? exato. Precisa comprar, pagar o preço pelo trajeto todo. Não basta só escolher, tem que escolher certo. Tem que Verdade. escolher certo. Enquanto a gente conversa aqui, fazer um questionamento aqui para as pessoas que nos acompanham, porque quando se fala dessa tentativa várias vezes da mudança, né, e a frustração, que eu sei que isso existe, mas tem Sim. um ponto aí que é a falta da autorresponsabilidade. Sim, Até que ponto essa pessoa que está nessa tentativa, de fato é autorresponsável para priorizar resolver isso? Tá? Porque é muito fácil a gente colocar a culpa em tudo, né? Colocar a culpa, inclusive, no nosso metabolismo, sim, justificar que é uma rotina que não dá tempo. Quais são as historinhas que a gente está contando? E eu sei que para cada pessoa há um desafio, sim, né? Para mim é grande, e eu sei que para outras também vai ser talvez até maior, mas há uma decisão. sim, E aí, a minha decisão, ela tem que ser mais forte do que o tamanho do meu desafio. exato. Porque a questão nunca é o tamanho do problema, é o nosso tamanho. Sim, Será se esse problema é tão grande assim que eu não consiga me posicionar e aí escolher investir? Porque imagina que eu quero uma mudança muito grande, mas eu não estou me movendo, investindo nada para contribuir para essa mudança, seja em qualquer área, mas agora na área da saúde, como a gente está falando. sim, Né? Então deve ter aqui várias pessoas ouvindo a gente que devem se frustrar sim com os resultados que vem colhendo, e desistir nunca é uma opção, mas eu só recomendo você entrar em ação, de fato, quando você decidir fazer isso acontecer. isso. Porque do contrário, você vai colocar a culpa em todo mundo, até nas pessoas que estão tentando te ajudar. É Né? verdade. Porque quando a gente consegue, foi a gente que fez. É. Mas quando não deu certo, vamos Foram os procurar quem foi a outros, é. pessoa. Né? Sim. Foi o acompanhamento, foi o quê? Foi a medicação, o que é que foi? É o poder da autorresponsabilidade. Foi esse ciclo que muitas pessoas vivenciaram com o acesso a Ozempic, por exemplo, Sim. sem receita na farmácia. Graças a Deus, hoje isso foi regulamentado. Sim. É uma medicação que não isenta de risco, que tem que saber manejar, que sozinha não faz milagre, nem a Mounjaro faz milagre. A gente está vivenciando hoje na obesidade o que a gente vê há muitos anos, o uso recreativo da testosterona, Sim. de forma irresponsável. Sim. Que, inclusive, eu tenho muito cuidado em falar para todos os meus pacientes a diferença entre usuário de testosterona e paciente Uhum. que precisa de um remédio chamado testosterona. Nos 4 anos antes que eu já treinava, eu recebia ofertas, recomendações constantes. Você precisa sempre assim, né? Vamos fazer isso Da facilidade. da facilidade. E eu nunca quis. E né? só os benefícios, só se conta os eu benefícios. não, se conta os riscos, sempre não vou. Quando eu decidi buscar ajuda, graças a Deus, foi da forma certa. Que Perfeito. foi olhar para o meu corpo, entender meus números, né? Exato. Ter um diagnóstico realmente e ter algo personalizado para mim. Isso para mim é muito importante, me dá muita segurança. Eu sou filho, eu sou o quarto de uma série de abortos, né? Que a minha mãe teve antes de mim, sou filho único. Então, a minha saúde sempre foi uma coisa que para mim foi muita prioridade, porque eu nasci morrendo, entendeu? Eu quase que nasci com 7 meses, e fui uma criança muito doente, a infância toda, questões respiratórias, sempre tomava, catarrento, e aí tinha uma sensação assim, sempre de muita proteção, né? Eu acho que por conta disso também, de ser filho único, quase não ter nascido, né? Fiz vários exames com 1 ano de vida para saber se eu era realmente perfeito, porque como ela tinha ataques epiléticos, né? Então batia com a cabeça com a barriga no chão, nas paredes, o médico achava que faltaria alguma parte do corpo, não desenvolveria, mentalmente, enfim. Eu sempre busquei a minha saúde, cuidar dela, né? Me respeitar muito para viver, para cumprir o meu propósito. Né? Então hoje eu cuido de mim para cumprir meu propósito.
para que a minha mensagem chegue, né? Perfeito. E aí a gente precisa convidar aqui quem está nos ouvindo. O que é que você está fazendo que representa cuidar de você? Se eu fosse fazer agora com você uma avaliação na roda da vida, avaliar a saúde física de 0 a 10, que nota você daria? Não se você tem saúde, mas como você está cuidando da saúde. Essa nota representa a nota de alguém que quer viver muito, quer ver os filhos crescendo, de alguém que quer, de fato, manter uma empresa forte, que sustenta as adversidades, as crises. Eu acho que é uma reflexão muito pertinente para esse episódio. Sem dúvidas. Isso aí foi um questionamento que eu fiz ao meu pai. Meu pai, você sabe que, às vezes, casa de ferreiro, o espeto quer ser de pau, né? Sim. Mas eu digo, rapaz, se na minha família não for de ferro, fora que eu não vou conseguir, né? Então, assim, eu falava como filho, chamava ele, alertava ele para a importância de um cara com 50 anos, Sim. muito tempo de sedentarismo, ex-tabagista, não conseguia mudar de vida. E aí a gente, cara, vamos fazer os exames, tudo, diagnostiquei, iniciamos a reposição, né? Por vários fatores, ele culminou em uma testosterona baixa antes muito do tempo. O sedentarismo, obesidade, o tabagismo de longa data, o sono ruim. Então, são todos fatores que pioram ainda mais essa produção e aceleram a queda e a chegada nessa andropausa. Uma texto baixa, a gente está falando de qual valor, de qual referência? Abaixo de 450 já tem referências que falam, outras 350, mas na medicina existe uma coisa que é majoritária, é a clínica do paciente. Então eu já tive pacientes com 500 e pouco, que tinha uma clínica que pontuava no questionário ADAM, que é um questionário que a gente utiliza para avaliação clínica, e é utilizado também a nível de estudos, que pontuava completamente os sintomas. Então, quando a gente olhava, tinha uma baixa relação testosterona e estradiol, entre outras coisas. Mas o valor de referência a gente sempre associa aos da diretriz, né, que é 350, 400, abaixo de 450. E aí o normal seria um bom produtor, o homem produz entre 7 e 10 miligramas por dia, o que vai girar em torno ali um nível sérico entre 700, 800, às vezes um pouquinho para mais. Cada vez mais tem sido mais difícil. Homens naturalmente produziam a testosterona a partir em torno ali de 1000. Entendi. Isso é muito difícil hoje em dia, devido a vários contextos, né, e de vida, alimentação inflamatória, o sono ruim, o mundo estressante, entre outras coisas. O abuso do álcool, o cigarro, são todos fatores que deterioram nossa fisiologia hormonal. E aí, voltando para essa questão do meu pai, eu disse assim, quer viver quanto tempo? Você acabou de ter uma neta, tem outra que já tem 2 anos, e o senhor está aí com 50 anos, tendo pelo menos 1/3 da vida ainda pela frente, vamos colocar aí 30 anos, porque a expectativa de vida hoje gira em torno, no mínimo, de 80 anos. Sim. Facilmente. Se um doente consegue chegar a 80 anos, imagina uma pessoa que se cuida. E não só é importante chegar lá, nessa idade, mas como você chegou lá. Perfeito. Chegar foi se arrastando, foi tomando um monte de remédio, foi sendo cliente VIP de uma farmácia, gastando 2, 3 mil reais em comprimidos, ou foi realmente gozando de uma saúde plena, de uma sensação de bem-estar, saúde mental, cognição, produtividade, independência, com músculo, com 70 anos já tem, 60 anos às vezes já tem acessibilidade dentro do banheiro, porque não tem força para se levantar do vaso. Será que você é capaz de defender sua família numa situação de perigo? Sim. Ou você tem que ser ajudado numa situação dessa? Então são vários questionamentos que eu fiz para ele, que ele fez, ligou a luz de alerta. Hoje ele treina 6 vezes por semana. Eu vejo nas suas histórias. 6 vezes por semana, posta todo dia. O povo já tá cansado da cara dele lá. Mas, assim, foi uma virada de chave. E só foi possível depois que a gente também, além de trabalhar esse jogo mental, que é muito importante, mas também a reposição hormonal. A gente percebe como essa questão mental é tão importante nisso, porque é o primeiro movimento de pessoas que começam participar de mentorias, de imersões, de autoconhecimento, de buscar mudança de resultado, que elas começam a cuidar da saúde. Você pode observar, olhe e acompanhe pessoas que estão participando de treinamentos, de mentorias, que estão lendo livros de autoconhecimento. Se elas estiverem levando a sério aquilo ali, elas vão mudar esse hábito aí, elas vão começar a cuidar mais, vão treinar, vão fazer uma caminhada, vão entrar em ação. Com certeza.
eu ligar agora, quando eu vinha pra cá, vinha conversando com a pessoa no telefone, uma conversa muito especial, uma coisa que eu falei assim pra ela. Deus falou comigo esses dias, movimente-se, né? Eu sei que esse movimento, Deus fala, já é no reino espiritual, já é um movimento de algo, de um projeto, enfim. Mas eu falava para essa pessoa sobre a importância de estar em movimento, né? E esse movimento em todas as áreas da vida, e o Sim, quanto o movimento está ligado aos milagres. Sempre que Jesus ia fazer algo grande na vida de uma pessoa, ele colocava essas pessoas em ação, né? Eles liberavam a palavra, mas davam um comando para a sim, pessoa fazer algo, né? Aí eu dizia assim, exemplo, Moisés, diga o povo que marche. O mar vai se abrir, mas pise nas águas, toque nas águas. Aí, Naamã, vá mergulhar 7 vezes lá no Jordão. As muralhas, circule a cidade 7 voltas e toque as buzinas e grite, enfim. Aí você vem para o Novo Testamento. O primeiro milagre de Jesus, Maria diz, faça tudo o que ele disser. Ele diz, encham as talhas com água. Ele sempre dá uma ação para as pessoas. sim. Pedro, na beira do Perfeito. mar, lavando as redes. Volte ao alto mar e lance as redes novamente. Pode observar os milagres. Verdade. Sempre Deus e Jesus está colocando as pessoas em movimento. E aí, por que é que a gente quer ter resultado parado? Sem fazer É nada, né? verdade. Vai ficar debaixo de uma promessa a vida inteira? Eu tinha uma promessa. Eu não lhe disse, inclusive, isso. Mas eu recebi várias palavras de várias pessoas diferentes que não me conheciam, que eu viveria essa mudança física. Que Era uma massa. coisa que eu sabia que eu orava. Que Então legal. as pessoas chegavam para mim assim, olha, é uma coisa muito particular sua, mas Deus manda lhe dizer que vai ter uma mudança física e vai ser notável. Deus falava sobre isso. Caramba, Não você é? nunca me contou Nunca isso. contei, né? Eu acho que eu nunca nem falei sobre isso. Diana sabe porque ela escutou essas Que palavras bênção. e foi falado, inclusive, quando essa mudança acontecesse, seria uma estruturação física visível para uma estrutura espiritual e no meu trabalho, isso ia repercutir positivamente nos meus, numa segunda fase minha, né? Eu já estou entrando nisso, já vejo isso acontecer. Mas do dia que eu recebi a palavra até o momento que eu me movi, eu fiquei só com a palavra. Exato. Entendeu ali? É, Deus deu o barco e o remo. Remar, ele não rema. Não, não rema. Não E rema. quantos aqui ouvindo a gente tem uma palavra, tem orado sobre algo e sobre essa questão dessa mudança física? Porque eu perguntei de 0 a 10 na saúde física, né? Mas o impacto que isso tem na saúde emocional, no casamento, na relação, na felicidade, em vários pilares ali. Então você Total. tem uma palavra liberada para diversas áreas de que você vai prosperar, mas precisa entrar em movimento. Nós somos escravos de nossas escolhas. E para toda escolha há uma consequência. Sim, E muito se engana quem pensa que quando a gente escolhe cuidar da nossa saúde, só nossa saúde é impactada. Quando a gente escolhe cuidar com excelência e sim, com estratégia, com acompanhamento, como você muito bem pontuou, que é a chave realmente sim. de todo o sucesso do processo, toda a nossa vida ela é reformada, transformada. Nós cristãos como somos, vale muito a pena a gente falar sobre essa questão do quanto Deus impacta positivamente quando ele toca a nossa vida. E de forma muito humilde, eu também faço essa analogia com o que a gente consegue fazer lá no nosso consultório. Quando a Sim, gente toca na saúde do paciente, ele transforma realmente, que ele começa a colher essas mudanças na saúde dele, todo um contexto é reformado, sim, é transformado, é revolucionado. Literalmente, casamentos já foram sim. salvos no meu consultório. Empregos já foram recuperados e empresas já cresceram muito de faturamento. A sua é um exemplo Verdade. disso. Pessoas que tinham a vida maternal ou paternal com seus filhos deteriorada, hoje possuem uma rotina de lazer, Sim, porque tem um corpo que não é um fardo, mas é um instrumento agora de felicidade. muito bom. Então, assim, a gente consegue ver que quando o nosso paciente vence, quando você vence, muitas outras pessoas vencem. Vencem junto, é E a verdade. mesma coisa deve ser perguntada. Se Sim, você perder, quantos vão perder junto com sim, você? Quantas pessoas não vão ser prejudicadas sim, pela falta da sua atitude, sim. pela falta do seu posicionamento?
quem entende isso, o poder que essa pergunta tem, o impacto que essa ausência de decisão, que também é uma escolha, tem Também na é uma nossa vida, decisão. também é uma decisão. Quando a gente entende isso, a gente evita muitos problemas futuros Sim, e começa a colher, muitas vezes, o extraordinário de Deus na nossa vida. sim, perfeito. Esse impacto com as pessoas que estão próximas, né, que é a primeira onda nossa, os familiares, mas imagine também o impacto de inspirar várias outras que vão comparar você, Com o seu certeza, antes, o seu depois. Isso também é ajudar pessoas, né? com E certeza. a gente não só ajuda falando, mas sobretudo sendo, né, fazendo. Isso é maravilhoso. Eu tenho Maravilhoso. certeza que essa nossa conversa aqui vai ser um divisor de águas para muitas Em nome de pessoas Jesus. que vão decidir cuidar mais delas, que vão ser mais felizes. E uma coisa que eu avalio, você falou sobre a questão mental, o jogo mental, o que é que diz para mim que uma pessoa está pronta para crescimento, para evolução? É o quanto ela prioriza fazer o que tem que ser feito naquele momento para esse crescimento. Se eu acho caro o livro, se eu não consigo investir, por exemplo, numa consulta, né, um procedimento, eu não consigo pagar um treino, um personal, uma suplementação, uma alimentação, mas eu consigo colocar dinheiro em tudo. É. Eu consigo colocar dinheiro em roupa de grife, aí eu consigo colocar dinheiro talvez em baladas, não sei, né? Eu já tive paciente, Agilmar, te cortando, perdão, mas para não perder o fio da meada, quantas vezes a gente não parou já para fazer um investimento em um terreno, alguma coisa, e nunca fez falta esse dinheiro? Sim, Por quê? Porque se esse dinheiro não tivesse sendo colocado ali, a gente gastaria com outra coisa que a gente nem perceberia. sim, com Eu já tive certeza. um paciente dentro do consultório que, inclusive, ele optou por não fazer o tratamento com a desculpa que não tinha dinheiro para investir no tratamento na saúde dele, mas ele me confessou em consulta que gastava cerca de R$ 1.000 a R$ 1.500 com doces todo mês. Ó, Será que imagina. R$ 1.000 a R$ 1.500 que ele gastaria com doce, tirando isso da alimentação dele, não trataria ele? Sim, E o pior, já estava gerando obesidade na filha, sim. na família. Meu Inclusive, Deus. eu não recomendo isso para nenhum mentor, né? Que faz um acompanhamento, mas é a forma que o Agilimar trabalha. Quando eu faço uma reunião que a empresa nos procura para um diagnóstico e de criar um programa de mentoria, que a gente tem essa dificuldade, né, no financeiro não real, que eu sei que não é real. Sim, Muitas vezes é a falta de prioridade. sim, Que quando a perfeito. gente quer alguma coisa, a gente prioriza porque eu sou prova disso durante anos na minha vida para estudar, para ter as formações que eu tenho hoje. Lembro de quantas viagens a gente fez priorizando fazer aquele investimento de Isso. 30, 20 mil num curso de um final de semana. Hotel e passagem aérea e tal. Mas escolhi fazer aquilo ali, me programei. Quando eu escuto disso, eu não negocio, não fico insistindo e tentando encontrar formas e tentando provar para a pessoa, dê um jeito, não, eu já entendi, não é o momento. Essa pessoa não está preparada Verdade. para a gente seguir para o próximo nível, tá Não tudo bem. estralou ainda. Não, Então não nessa ligou. hora eu não sou vendedor, né? Nessa hora eu simplesmente entendo, tá tudo bem, porque eu sei que vai ser ruim para ela e vai ser ruim para mim, porque a mente não está pronta para a gente abrir uma porta nova. Verdade. Quando a pessoa chega pronta, ela encontra uma forma, ela dá um jeito, ela cria um caminho, ela me propõe um processo, um ajuste, Sim, e aí a gente faz e aí a coisa dá certo. Deve acontecer também com você com sempre, certeza. não é? Todos os dias no consultório, isso aí. Sem dúvidas. Você perguntou é, o, o que é importante para. Quando é que a pessoa pode se enxergar pronta É, para tomar essa decisão? Na verdade, você nunca vai estar nunca vai estar pronto. pronto. Você nunca vai estar pronto. Se você está esperando um momento perfeito para iniciar uma mudança de estilo de vida, cuidar da sua saúde, se exercitar e realmente transformar a sua vida, começando pela sua saúde, eu vou arranjar um tempo para começar a treinar. Eu vou esperar organizar, terminar isso ali para começar a treinar. Não vai ter esse tempo perfeito nunca. Desista. A vida é realmente imperfeita. É, E é nessa imperfeição que a gente consegue provar o é, nosso valor e o quão resiliente, o quão, vamos dizer assim, o quanto a gente consegue priorizar aquilo que é é. importante.
Tem um livro que é O Essencialismo, Uhum. né? Que a capa dele já fala muito, que é um rabisco gigantesco assim, e tem um método simples de entender as coisas. Tem gente que para mudar o estilo de vida, para alcançar performance no trabalho, tenta ir lá no chat GPT e faz um plano de ação de 30 dias, sendo que às vezes uma É. mudança de uma atitude, como por exemplo, acordar mais cedo e começar a ler, Uhum. já vai impactar positivamente a vida dele, transformar A completamente. pergunta é: o que você pode começar agora? Exato. Faça o que você pode, com o que você tem, onde você está. Eu defendo isso. Eu até digo que não tem pequenas ações, né? Tudo é grande. Porque se você se colocou em movimento e foi, vai ter impacto, vai ter resultado. A consequência, a colheita dessa ação vai vir. Uma maratona de 42 quilômetros é vencida pelo primeiro colocado com o primeiro passo. Então, se você não tomar esse Sim, primeiro passo, se você não tomar essa decisão, você simplesmente não vai alcançar. sim. Uma das coisas aqui do nosso podcast, todo episódio, é que eu pelo menos tenho criado em mim esse compromisso de promover decisões durante o podcast, que as pessoas que assistam possam tomar decisão, porque eu acredito que a decisão ela muda o nosso futuro. Então, se você escuta um podcast desse, ou você lê um livro, você vai num culto, vai numa missa, você escuta pessoas e não decide nada, você permanece do mesmo jeito, está fazendo o que nesses lugares? Por que você parou para me escutar aqui? Tá? Então, qual é a decisão tomada hoje? Antes que o podcast acabe, pega um papel, uma caneta, decide alguma coisa. Sem dúvida. Entra em ação, faz uma ligação, marca alguma, faz, se move. E eu tenho certeza, você daqui a pouco vai se alegrar por ter decidido. Não tem a ver comigo, não tem a ver com o Dr. Carlos, tem a ver com você estar aí e fazer por Exato. você. Deixa aí uma mensagem, né, para quem está nos acompanhando, uma mensagem final sobre tudo que nós colocamos aqui, né, mas que seja capaz de repente, encorajar quem falta ser encorajado. O que você diria para quem está nos acompanhando e tem dúvida, talvez, se esse ano, né, procura ajuda, se esse ano faz alguma coisa por ela e nessa área da saúde? Sim. Agora, se tratando de hoje tão complexo que é o mundo, e se tratando de tantas mentes, tantos objetivos Sim, diversos, é difícil às vezes a gente concentrar em uma frase algo que motive todo mundo, ou que direcione todo mundo. Mas um conselho que eu posso lhe dar é: priorize aquilo que é prioridade e comece por você. Quando você prioriza você mesmo nesse processo, não é egoísmo, é autocuidado. Quando você, pai, mãe, filho, cuida de si mesmo e alcança essa mudança de estilo de vida que você quer, esse cuidado com você mesmo, você começa a colher frutos que acabam, né, derramando na vida das outras sim, pessoas. Você acaba realmente transbordando na vida dessas outras pessoas, naturalmente. Então, não é egoísmo, não é outra coisa a não ser amor próprio e autocuidado. sim. Então, se você terminou 2024 com alguns planos, com algumas metas, eram 10 metas, elabore 3. Elenque 3 prioridades para hoje, você realmente, a partir de hoje, você já começar a tratar isso e mudar. Que eu tenho certeza que daqui até o meio do ano, os resultados já estão sendo colhidos. Sim. A única colheita que não existe é aquela fruto de uma decisão que não foi tomada. É, Os verdade. resultados que nós temos são frutos de decisões que nós tomamos. E assim como a gente pontuou, o resultado de uma escolha positiva, ela é positiva. A ausência da decisão, naturalmente, ela vai ser negativa. Sim. Como foi bom lhe receber aqui. Já acabou? Não é, o Passa tempo passa ligeiro, tão hein? rápido, né? A gente tá 1 hora e alguma coisa aqui conversando já, a gente nem vê, porque o assunto é bom, É. né? Porque Se deixar, vai umas 3 horas. mas volte sempre aqui, esse espaço é nosso. Eu quero sempre poder ter você por perto. Se vocês querem um episódio 2, deixa aí, comentado Diga aí, aí. avise o que é que Tem você quer muita coisa para saber. conversar aqui. Nós nem conversamos hoje sobre a É, sua história, né? Sua jornada, mas eu queria hoje tanto assim falar sobre isso que nós falamos, para ter despertamento nas pessoas,
porque eu tenho Eu certeza. acredito que foi valioso. Foi muito válido. Os meus clientes, inclusive, alguns são seus clientes também, né? São seus Sim, pacientes, tem inclusive. vários. Mas eu sei que tem muitos que vão mudar muito a vida e os resultados das empresas quando eles começarem a cuidar mais deles. Eu digo isso em todas as mentorias, a gente sempre toca nesse assunto. Hoje um decidiu começar a mudar essa rotina. Ele disse assim, Coisa Gilmar, eu boa. vou começar amanhã. E olha uma questão, ele justificou para mim que não fazia nada na saúde física porque ele tem que abrir a empresa. Eu perguntei, por que é que você tem que abrir a empresa? Não tem ninguém para abrir a empresa? Como assim? Aí a gente já começa a encontrar outro problema, Sim. né? Você não tem líderes, não tem ninguém que fique com essa chave. Não é porque eu tenho que ir lá, por que você tem que ir lá? É tanta coisa que a gente coloca pra gente, tanto mito que a gente começa a alimentar, né? A gente começa a Tanto problema confundir. que não existe. É tanto empresário que é funcionário da empresa. É. Cara, tu é o gestor. Tu precisa ter pessoas para fazer tudo o que tu faz e tu acompanha. Mas isso aqui é assunto para outro podcast já. É. Outro assunto nosso, né? Para outro encontro nosso. E agora, recente, em outra cidade, iniciamos uma mentoria com uma empresa e o dono, no segundo encontro, né? Numa conversa assim, eu, ele e a esposa. Ela falou assim, por favor, me ajude a convencer este homem a ir para academia. E né, um casal com vários filhos já, a mulher vai cedinho e o cara não ia, e com várias historinhas. E ele decidiu, mandou a foto pra mim, Que indo o massa. primeiro dia. Como é legal a gente conseguir, né, Impactar, né? impactar E com nesse certeza nível. tem esse seu exemplo nisso aí. Pois é, que bom a gente conseguir falar sobre isso, trazer pessoas como você aqui. Volte sempre. Nós temos um projeto para fazer juntos, Sim. né? Fazer algum momento de treinamento para trabalhar essa mentalidade Isso. e essa alta performance aqui no Cariri. Esse ano ainda, se Deus quiser, quem sabe, né? Vamos fazer Em nome de isso, vamos Jesus. entrar em ação nisso. Esse canal é um canal de abençoar muitas pessoas através dos episódios, mas também não só, porque eu sei que tem pessoas aqui que não vão acompanhar somente lá no YouTube e no Spotify, mas vai também pegar um pouquinho lá do Instagram, da sua vida a partir de hoje, vai assistir você, né, vai ver os seus stories, vai aprender. Eu vejo que você sempre, um momento ou outro, grava um conteúdo ali, fala com as pessoas, 3, 4, 5 stories, são uma sequência de ensinamento também. Então vem para a rede social da gente aprender também. Sejam todos né? bem-vindos. Sejam todos bem-vindos aqui e com certeza nós vamos fazer muito se a gente caminhar junto. Deus abençoe, muito obrigado por ter vindo irmão. e que você possa crescer mais e abençoar cada vez mais pessoas e logo, logo ter o Amém. seu podcast acontecendo também com vários convidados, viu? Já vou adiantar, vai ter um podcast com a Gilmar como paciente. Olha aí. Aí ele vem pra cá e eu vou pra ali. Pra ele contar um pouco dessa jornada que ele vivencia há um ano. Contar Sim. um pouco dos bastidores, de como é ser cuidado por mim lá. É verdade. Meu amigo, muito obrigado. junto, meu Deus irmão. abençoe, viu? Tamo junto. Foi um prazer muito grande. Muito obrigado a todos vocês que assistiram, estiveram conosco até aqui. Amém. Deus abençoe. Você que já acompanha esse podcast, é empresário, tem uma marca e quer ver a sua marca aparecendo com a gente aqui, fala com o meu time, manda mensagem no direct do Instagram, ou deixa aqui mesmo nos comentários, Gilmar, eu quero ligar, vincular a minha marca ao teu podcast. Quero colocar a marca na tela do vídeo, eu quero mandar para você, para que você divulgue um produto nosso, uma campanha, vai ser uma alegria. Nós não divulgamos ainda ninguém aqui, nunca abri essa oportunidade, mas vou abrir agora. Chegou o momento de você vincular a sua marca a um conteúdo de tanto valor como é o nosso aqui. Então eu vou colocar aqui, abrir essa oportunidade para exclusividade. Eu vou trabalhar com divulgações de um segmento, tá? Então se você chegou primeiro, de qual segmento você for, só fica você comigo aqui, porque eu gosto de honrar as pessoas que caminham comigo. Deus abençoe, até o próximo episódio.